E tem aquela coisa, né, Marx propunha transformar o mundo, né? Eu acho que o cristianismo não necessariamente vai nesse âmbito, né? Tipo assim, não é para transformar o mundo, né? Tipo, sei lá, talvez entender, aceitá-lo, amá-lo, enfim, não sei, mas essa coisa de transformar vem muito parecido com um juiz, né? Eu sei o que é bom, eu sei o que... E esse lance da transformação do mundo a gente percebe muito também, né, num caráter político também, Sim. né? Então a gente percebe que algumas religiões vão tomando, às vezes, formas também políticas ali. E eu queria entender onde é que está esse meio termo, se um cristão, por exemplo, né, você, Pedro, na figura de um leigo, e você, Padre, na figura de um sacerdote, até que ponto vocês podem se envolver com debates políticos? Até que ponto um cristão pode se envolver nesses assuntos? Se tem que sair completamente disso? Se tem que entrar nisso porque é importante? Como é que vocês enxergam isso? Pode falar, Pedro. Rapaz, é muito difícil a gente falar qualquer coisa a respeito do cristianismo sem se remeter a um acontecimento em Roma, porque aconteceu tanta coisa em Roma que tudo dá para se encaixar lá. Assim, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, né? E uma coisa muito curiosa é que muitas vezes nós temos a ideia de que os primeiros cristãos ficavam meio que como em tocas, né? Isolados. Ok, ocorreu isso em alguns momentos de crise mais severa, mas boa parte da crise do mundo cristão no mundo romano era exatamente porque estava todo mundo vivendo junto e todo mundo participando da mesma sociedade ao mesmo tempo. Então, a ideia de um cristianismo completamente isolado e apartado do mundo, ela não faz sentido. Ela não faz o menor sentido. Agora, perdão, eu me perdi qual foi a sua pergunta. Se ele pode se envolver, se um cristão se envolver com a política, como você enxerga isso? Não tem como não se envolver com a política concebido como conjunto de relações sociais. Agora você fala política partidária, é um outro tipo, mas a política, o conjunto das sociedades é impossível. Porque toda sociedade ela é formada por um conjunto de sociedades a partir da sociedade natural. Então você tem a família como sociedade natural e um conjunto de sociedades secundárias, né? A Brasil Paralelo é uma sociedade, por exemplo. O time de botão da sua rua é uma sociedade. Então você tem esse conjunto de sociedades intermediárias e, obviamente, todo indivíduo ele vai transitar nessas sociedades, a não ser que ele fique dentro de uma caverna com a sua família. Mas ainda que isso aconteça, a caverna, o clima, a região onde ele está vai ser afetado pelo conjunto das outras sociedades. Então, o isolamento ele é uma impossibilidade. Ele já é muito difícil materialmente e ele é impossível ontologicamente na medida que qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar tem pelo menos outras 3 perto dela, dada a onipresença divina. Então, a solidão ela é uma impossibilidade metafísica, né? Assim, a participação, então, nesses conjuntos sociais, ele sempre vai acontecer. Agora, o ponto é, o cristianismo ele não tem ele não parte da premissa de que o poder mundano vai ser o redentor da alma. Mas a elevação da alma a um determinado estágio de virtude vai fazer com que o indivíduo transborde aquilo para o conjunto das relações. Então é óbvio, se eu tenho uma pessoa que é virtuosa, aquela pessoa vai espalhar a virtude para todo o ambiente social que está à sua volta. Exatamente por isso que ela vai ser objeto de ódio. Né? Você não tem como ser virtuoso sozinho. Assim, né? Não tem, a virtude ela não tem como transbordar, né? Porque é da natureza do bem ser dividido, é da natureza do amor ser partilhado, não tem como. Então, exatamente por isso você vai ser objeto de ódio. Então, a participação ela é uma necessidade e, a depender do seu estado de vida, é uma obrigação. Né? A participação na polis ela é uma obrigação do cristão. Isso aí não tem para onde correr, porque assim, nós somos chamados a realizar o bem. Agora, o modo de participação é que tem que ser discutido. Quer dizer, a um padre é lícito estar lá no Senado? Entendeu? Inclusive, então já vamos aproveitar e perguntar para um padre. Isso deu grandes problemas no século XIX, por exemplo. Eu não sei dessa resposta, eu sou um leigo total aqui. Eu imagino que o pessoal de casa, muitos também não sabem dessa resposta. Então, padre, por favor, é lícito um padre... Padre José Eduardo, 2026. Participar da vida pública dessa forma. E outra questão também que eu já aproveito e jogo para você. Se você já sofreu alguma represália, ou do debate público, ou sei lá, da própria instituição, da igreja, etc., por expor as suas ideias e ideias políticas também? Não, sou da igreja, eu nunca sofri represália nenhuma. Né? Graças a Deus. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a questão é muito complexa. Por quê? Bom, do ponto de vista institucional, a igreja como tal, ela é uma instituição que
não pode estar em nenhum tipo de acumpliciamento com o poder temporal. Em que sentido? São duas esferas que têm que atuar de maneira independente e, portanto, um eclesiástico, um sacerdote, um bispo, um diácono, alguém que for ordenado, um ministro ordenado da igreja, não tem vocação para exercer cargos públicos. Isso é próprio dos leigos. Então, se alguém quiser votar no senhor em 2026, não é possível. Não vai votar porque eu nunca vou me candidatar a cargo público nenhum. Só que, muitas vezes, por conta da expertise, por conta do notório saber, um padre ou qualquer pessoa, cristão ou não, pode ser chamada a participar do debate público e dar a sua contribuição. Isso eu já fiz muitas vezes, né? Inclusive até me intrometendo. Por quê? Vejam que coisa interessante. A sua pergunta inicial foi no sentido de como é que é essa relação entre fé e política, se a igreja tem a ver com a política, se o cristão tem a ver com a política. Aqui a gente precisa entender exatamente o que é política. Por quê? Por exemplo, quando São Tomás comenta a política de Aristóteles, vocês sabem que Aristóteles, depois de escrever a lógica, etc., ele escreveu a física, a metafísica, a ética e a política, em graus de dificuldade. Ele dizia que essas ciências elas vão progredindo em graus de abstração e quanto mais abstratas, mais difíceis. Então, a política é a dificuldade das dificuldades, né? Na política de Aristóteles, ele primeiro descreve, a partir digamos assim, da análise indutiva, como as sociedades foram surgindo. Então, ele mostra como que surgiram da família, depois as famílias foram se organizando em vilas, depois apareceram cidades, depois surgiram os estados, e aí ele se pergunta, por que o homem vive em sociedade? E aí ele diz, o homem vive em sociedade porque é melhor viver em sociedade do que viver sozinho. Mas aí a pergunta é, qual que é a vida melhor? O que significa vida melhor? Então ele mostra que vida melhor é a vida segundo a virtude. Porque o homem é um ser racional, então ele tem que fazer escolhas racionais e agir conforme a razão é próprio do homem virtuoso. Só que você não consegue ser virtuoso, você não consegue viver de acordo com a razão sem que haja estruturas mínimas. Por exemplo, se você não tem família, é muito mais complexo você chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o ser humano, diferentemente dos animais, ele não está pronto cedo. O intelecto leva muito tempo para ficar amadurecido. Platão dizia isso na República, você tem que proteger a criança, porque se ela for exposta a uma enxurrada de contradições, ela vai ficar desnorteada, ela vai perder o uso da razão. Ela não vai conseguir mais, digamos assim, ser senhora da razão. Ora, as estruturas sociais, portanto, elas podem ajudar ou atrapalhar o homem a que viva uma vida melhor. Então, veja, a igreja, ela é uma instituição, foi fundada pelo próprio Cristo. Para quê? Para levar os homens não apenas a uma vida melhor, mas para levar os homens a vida superior, que é a vida sobrenatural. Portanto, ela tem obrigação de influenciar as estruturas humanas para que elas não atrapalhem, pelo contrário, ajudem a que o homem possa chegar a esse fim nobre, nobilíssimo, que é a vida sobrenatural. Então, aí está respondida a sua pergunta. A igreja não apenas tem o direito de intervir, mas ela tem o dever. Porque para cumprir a sua missão, ela necessita que as estruturas sociais estejam efetivamente em bom funcionamento e funcionando de acordo com a razão. Quando é que a igreja vai intervir? Ela vai intervir cada vez que as estruturas sociais elas se decompuserem e corromperem o ser humano.
aí a igreja vai entrar e vai dizer: isso aqui está errado. E vai orientar a sociedade para que ela volte a estruturas sociais que favoreçam o crescimento do homem, o que favorecerá o crescimento da vida sobrenatural também.